Olá pessoal, eu me chamo Fábio Brasil de Oliveira e esse é o nosso último vídeo sobre DSD feito no PowerPoint, onde a gente vai ver como colocar textura e cor nos nossos dentes. Eu espero que vocês tenham gostado dos outros vídeos e se você não assistiu, o link deles vai estar na nossa descrição. Eu gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo caso esse assunto interesse a vocês. Gostaria de pedir também que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. E compartilhem com outros colegas para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. E deixe nos comentários suas dúvidas ou sugestões. Como a gente já fez o nosso desenho do sorriso nos vídeos anteriores, assim como também o ajuste das fotos, e se vocês quiserem, na descrição vai ter o link para assistir esses vídeos novamente, ou caso você não tenha assistido. Mas em sequência, então, agora a gente vai dar cor e textura para esses dentes. Então, inicialmente, como eu faço? Eu seleciono aqui no slide que a gente colocou a foto que estava intraoral, seleciono ele, clico em Ctrl C para copiar esse slide, venho aqui depois do último slide de planejamento e clico em Ctrl V no teclado para trazer a foto intraoral. Depois que eu fiz isso, eu venho aqui no slide que eu fiz o desenho do sorriso e vou selecionar dente por dente. Para selecionar cada um deles, a gente clica no dente, pressiona o Ctrl e vai selecionando os outros em sequência. Tomar muito cuidado para não clicar na foto, clicar apenas nos dentes. Feito isso, eu venho em organizar, agrupar. Aí eu clico em Ctrl C para copiar eles, venho nesse último slide que eu coloquei e Ctrl V para trazer da foto intraoral para a foto extraoral. Feito isso, agora eu posso apagar essa régua Red Proportion. E eu acho que ela não está agrupada, ou está agrupada com a foto. Isso. E agora eu consigo selecionar o Red Proportion e apagar ela e manter apenas os dentes. Posso apagar aqui também essa linha, a curvatura do sorriso. Certo? Aí, depois disso, agora eu vou selecionar todos os elementos que estão na tela e vou clicar para agrupar, organizar e agrupar. E vou diminuir o tamanho, sempre pressionando o Shift. E vou diminuir o tamanho dela, mais ou menos assim. E trazer aqui. Aí agora eu posso desagrupar. Seleciono a foto, venho em formatar. Aí eu venho em cortar. E eu vou agora posicionar de volta essa foto ali dentro do nosso planejamento. Para que a gente possa depois fazer um antes e depois, comparado com a foto inicial dela. Ok, vou selecionar de volta tudo. E vou vir aqui em agrupar. Opa, acabei desagrupando. Seleciona tudo. E vem em agrupar. Beleza. E vou diminuir um pouquinho mais o tamanho dela. Só para ficar bem ajustada dentro aqui do nosso planejamento em si. Aí depois disso eu venho e desagrupo a foto dos dentes, né? E vou deixar também os dentes, aqui nesse caso, todos separados. Aqui a gente acaba vendo esses dentes, né? Parece que eles estão agora mais grossos, mas isso significa, na verdade, que a gente acabou diminuindo o tamanho e ele fica um pouco mais condensado. Mas dá pra gente seguir aqui com a nossa ideia, né, de colocar a textura da mesma forma.
Então, como que a gente faz isso? Eu posso vir aqui nos dentes que tem de sugestão, né? Posso selecionar eles aqui, Ctrl C, trazer para cá, Ctrl V. Vou desagrupar eles e vou selecionar um deles. E vou clicar em Ctrl C. Aí depois disso, eu venho aqui na foto, seleciono o central, venho aqui no baldinho de tinta. Lembra que eu cliquei em Ctrl C naquele dente. O que significa? Quando eu dou o Ctrl C, ele vai para a área de transferência do computador. Ou seja, ele vai para uma área onde depois eu posso colar ele em outro local. Aí eu posso vir aqui em preenchimento com imagem ou textura. Aí venho em área de transferência. E aí ele traz para mim aquela textura daquele dente. Aí eu posso também vir aqui, né, e fazer o mesmo procedimento nos outros. Como eu já dei Ctrl C lá, eu posso só selecionar o dente e vir dando e vir aqui colocando a imagem da área de transferência. Então eu só seleciono preenchimento com imagem ou textura e daí ele já põe a imagem que está na área de transferência. Preenchimento com imagem e textura e ponho da área de transferência, né? E a gente vai fazer isso para todos esses dentes. Outra coisa que a gente pode fazer nesse momento seria então a gente tirar essas linhas que não estão muito natural aqui dos nossos dentes. Então eu vou selecionar todos eles. Aí eu venho aqui em formatar, desenho, contorno de forma e sem contorno. Aí a gente acaba tendo, né, ele como um todo aqui. Veja aqui também que ele acabou ficando algumas áreas aqui sem, né, aparecer, que ficou uma área com branco ali. O que eu posso fazer nesse momento? Eu seleciono aqui o dente, venho agora em ferramentas de imagem formatar e venho em cortar. Aí eu posso vir aqui, veja que tem uma aresta que é em preto e tem uma bolinha. Eu posso vir nessa bolinha e ir aumentando o tamanho para ele preencher melhor o local aqui onde tem o dente, né? E aí a textura vai abranger melhor essa região. Posso fazer esse procedimento em todos os dentes. E vou fazendo um por um. Até ficar bem legal, assim, bem completo e preenchido. Essa forma que a gente dá cor e textura para os dentes, ela não é a forma mais precisa, não é a forma que vai deixar os dentes na cor mais natural. O que é interessante é que a gente pode fazer esse mesmo procedimento utilizando a cor do dente da paciente. Então a gente pode selecionar, em vez de selecionar esse dente que vem no template, eu posso selecionar o dente da paciente mesmo e utilizar a cor. Mas aqui eu posso também procurar outras texturas de dente na internet ou ter foto de pacientes que têm dentes clareados e que têm dentes que são muito bonitos e pegar essa textura para copiar aqui para esses dentes que a gente está colocando. Além disso, a gente também pode vir selecionar aqui, né, formatar, ferramentas de imagem formatar, e pode fazer correções na cor deles.
Então a gente pode vir e selecionar, por exemplo, deixar um pouquinho mais claro, deixar um pouquinho mais escuro. Então o que eu gosto normalmente de fazer? Vir aqui em correções, vou selecionar primeiro dos 3 que mais vão aparecer no meu planejamento, né? São os 3 mais anteriores. Mais ou menos na cor que eu gostaria. E aí eu vou ajustando a cor conforme eu for vendo essa necessidade. Então eu posso ir selecionando de todos eles e vai acabar ficando um pouco mais natural. Outra questão que é interessante da gente analisar é que os dentes posteriores eles ficam um pouquinho mais escuros que os anteriores. Então a gente pode selecionar eles, né? E vir aqui também e deixar um pouquinho mais escuro. Pouca coisa mais escuro, ou se você quiser deixar um pouco mais, aí fica a teu critério. Então a gente pode vir e selecionar eles dessa forma, né? Tomando cuidado também para não ficar muito discrepante com relação aos outros dentes. E aí a gente vai tentando dar um pouquinho mais de naturalidade, né? O Photoshop não é o Photoshop. O PowerPoint não é o software mais adequado para fazer isso, né? Se fosse o Photoshop, a gente conseguiria fazer de uma forma melhor. Então, agora a gente já tem uma textura dentária um pouquinho mais natural aqui para essa paciente. O próximo passo que eu vou fazer seria recortar o lábio dela, para conseguir ter um melhor posicionamento. Então eu vou vir aqui, vou trazer essa foto, vou selecionar a foto e vou clicar para trazer ela para frente. Beleza. E agora eu vou desenhar o lábio dessa paciente, tá? Então a gente vem aqui em inserir formas. Aí a gente vem nessa forma com curvas. A gente pode aproximar um pouco mais e daí fazer esse desenho do lábio. Opa, acabei clicando no local errado. Então a gente pode dar um duplo clique, né, e para apagar ali no caso. Então aqui eu volto e vou vir em inserir formas, curva. Aí eu vou desenhando a curva do lábio dessa paciente. Agora eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porém a gente pode ir fazendo isso com um pouco mais de calma e tendo uma precisão maior. Mas estou fazendo um pouco mais rápido só para vocês entenderem como é o processo. Aí depois disso a gente vai vir e contornar aqui para cima. E quando ele fica azul, quando a gente for fechar ele fica azul, a gente clica e ele vai fechar com uma textura genérica, tá? Feito isso, como que a gente vai agora colocar a cor da paciente de volta aqui? A gente vai selecionar a foto, Ctrl C. Essa foto foi para a área de transferência. Aí agora a gente vem aqui no baldinho de tinta, preenchimento. Daí, na verdade, antes de vir no baldinho de tinta, a gente seleciona aqui a camada que a gente criou nova, vem no baldinho de tinta, preenchimento com imagem ou textura e área de transferência. Só que não ficou legal. A imagem ficou, tipo, a foto inteira dela dentro desse local. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem em ferramentas de imagem, formatar, vem em cortar. Aí, agora que entra a questão. A gente pode vir e tentar ajustar com o tamanho da foto da paciente como um todo. Opa, acabei clicando Ctrl Z demais. Como que a gente vai fazer isso? A gente vem, né, no cortar, como a gente estava, e a gente vai posicionar a foto de um jeito que a gente consiga que ela fique do mesmo tamanho com a outra. Veja que ele faz uma marcação em vermelho que ele tenta ajustar. Eu vou até apagar esses dentes para a gente conseguir visualizar isso de uma forma melhor. Então vou voltar aqui na ferramenta de corte e veja, ó, ficou do mesmo tamanho.
Só que daí uma das fotos está mais para baixo do que para cima. Então a gente vai tentar alinhar uma foto com a outra na mesma posição. E a gente vai puxar agora para o lado, tentando buscar também a mesma posição. Ó, elas ficaram do mesmo tamanho agora. E agora eu vou tentar posicionar no local correto. E veja que essas linhas, elas estão nos ajudando a posicionar. E veja, ó, agora ela ficou centrada uma foto com a outra. E os olhos ali ficou bem alinhado. Então agora a gente tem, de certa forma, aqui essa camada que a gente criou nova. E essa camada de trás. Então agora a gente pode pegar, clicar na foto e enviar para trás. E agora a gente tem o lábio dessa paciente junto com os dentes. Veja, assim, agora a gente consegue avaliar com o lábio, tudo. A gente consegue avaliar se nesse caso seria interessante um clareamento maior, menor nessa paciente. E a gente pode também ir ajustando essa cor, né, vindo, né, em formatar, correções, e ir ajustando, né, o quanto que a gente quer, se a gente quer esse dente mais escuro, se a gente quer ele um pouco mais claro, né, qual tipo de textura que a gente quer nesse dente. E a gente vai fazendo esses ajustes aos poucos, até conseguir chegar numa melhor textura para essa paciente. E aí a gente vai dando mais naturalidade. Certo? Além disso, outra coisa que a gente pode fazer agora seria selecionar a foto, somente a foto, Ctrl C e Ctrl V aqui do lado. E aí a gente teria o antes e o depois dessa paciente. Só que veja, claro, esses dentes eles ficam um pouco mais naturais, né, do que a gente vê simplesmente aquelas linhas de desenho. Porém, claro, pode ser que seja interessante você pegar a textura dos dentes da paciente ao invés de pegar essa textura. E além disso, o PowerPoint não é um software extremamente bom para você trabalhar com textura. Ele é um software mais dedicado para apresentação de slides. Mas veja que aqui a gente já consegue apresentar isso para nossa paciente de uma forma bem melhor. Outra questão que a gente pode fazer é vir e selecionar, ao invés de selecionar essa biblioteca, selecionar essa aqui que é um pouquinho mais amarelada. Né? No caso, você tem que ver de acordo com o que o paciente apresenta. E a partir disso ir, né, padronizando. Então eu posso trazer ela aqui, né, e vir mudando a textura de acordo com o que eu for planejando. Então eu posso vir aqui no baldinho de volta, né, vou desagrupar, seleciono Ctrl C para ir para a área de transferência, venho aqui, seleciono a área de transferência novamente. Aí eu posso ir fazendo dente por dente isso aqui, né? Seleciono aqui, área de transferência. Seleciono aqui, a área de transferência. Seleciono aqui, Ctrl C, né, para ir para a área de transferência, a área de transferência. E aí vou selecionar o último aqui também, a área de transferência. E vou fazendo dente por dente isso. Área de transferência. Seleciono, Ctrl C. Seleciono aqui, a área de transferência. Seleciono esse outro, Ctrl C, a área de transferência. E veja que ele está ficando um pouco mais natural até do que a outra textura que eu tinha selecionado. Então a gente é bem prático para corrigir isso, tá? Não é um serviço extremamente dificultoso, tá? Outra coisa aqui, ó, agora eu posso selecionar, faltou esse dente. E eu posso vir e ajustar agora o corte entre elas de uma forma bem prática. Então eu posso vir aqui, ó, esse aqui que ficou desconfigurado, formatar, cortar, e aí eu venho e vou aumentando o tamanho aqui desse dente. Veja que ele também ficou invertido, eu posso pegar e inverter ele para outro lado e ir colocando a textura da forma que eu achar melhor. Né? Então é bem dinâmico, de certa forma, essa colocação dessas texturas.
posso fazer nesse último, cortar, e aí eu ajusto. Ok? Outra questão que a gente precisa fazer. Os dentes posteriores, eles estão sobrepostos aos anteriores. Então o que a gente vai fazer? Mantém esse dente na posição dele, venho aqui e clico aqui com o botão direito, trazer para frente. Clico nesse, botão direito, trazer para frente. Clico nesse, botão direito, trazer para frente. Clico nesse, botão direito, trazer para frente. Aí venho agora de volta do primeiro pré em diante. Clico aqui, trazer para frente. Clico aqui, trazer para frente. Clico aqui, trazer para frente. Clico aqui e trazer para frente. Agora, os dentes eles estão, na verdade, na conformação mais adequada. Aí eu posso vir aqui, selecionar o lábio dela que a gente tinha recortado e vem e trazer para frente. E veja que essa textura ficou mais adequada para essa paciente. Então, combinou mais com ela do que a textura anterior que a gente tinha selecionado. E aí, a partir disso, a gente pode fazer aqueles mesmos ajustes de correção e ir ajustando. Às vezes, se a gente quer verificar com um dente um pouquinho mais claro, né, um dente um pouquinho com um padrão um pouquinho mais amarelado, a gente pode ir fazendo isso aos poucos, conforme a gente for avaliando essa paciente e testando. Aqui, na verdade, seria mais testes do que acertos de cara, né? Não existe uma fórmula mágica que resolva isso de uma vez só. Então aqui a gente vai selecionando e pode ir deixando um pouquinho mais claro à medida que a gente vai avaliando, né? Lembrando, os posteriores ficam um pouquinho mais escuro. Você pode deixar eles um pouquinho mais escuro e ir ajustando aos poucos até você conseguir deixar eles da forma que você achar melhor. Né? Mas às vezes pode ser que não tenha tanta necessidade assim, né, de você ficar também modificando um por um desses dentes, né? Às vezes você pode acabar acertando todos eles de cara, né? Então aqui a gente acabou conseguindo uma naturalidade um pouquinho maior para poder apresentar para nossa paciente. Então quando a gente for mostrar esses slides, fica um pouco mais palpável para a paciente visualizar. Então, pessoal, esse foi o nosso último vídeo de Smile Design feito no PowerPoint. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar com outros colegas para que eles também tenham acesso a esse conteúdo. E também, se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixem nos comentários. E até o próximo vídeo.